Olá, pessoal. Olá, turma do sexto ano. Estamos iniciando o ano de 2021 dessa forma híbrida que vocês vão aprender ao longo desse ano letivo. A gente espera que a pandemia não se estenda mais, para que vocês não sintam tantos efeitos eh, devastadores e dificuldades para aprender. Então, esse ano vai ser um ano de mais um desafio, mas a gente vai tentar superar e tentar aprender a geografia, que nós vamos começar a partir de hoje. É, Infelizmente, o professor de vocês não vai poder estar presencialmente com vocês, mas nas próximas semanas estarei sim com vocês. Vou me ausentar essa semana por alguns problemas de saúde, mas logo estaremos todos juntos, tá? Então, vou me apresentar. Eu sou o professor Luiz Carlos, eu sou historiador, eu sou geógrafo e sou pesquisador das ciências naturais. Eu sou mestrando no programa ah, de Ciências Naturais da Universidade Federal de Sergipe e basicamente eu pesquiso espaços não formais e espaços não formais de ensino tem muito a ver com a geografia e é o que a gente vai tentar aprender ao longo desse ano. Como é que a gente pode aprender a geografia olhando para os lugares? Como é que a gente vai aplicar aquele conhecimento que a gente aprende em sala de aula na nossa vida? Então, vamos tentar, ao longo desse ano, dessas aulas, enxergar o nosso espaço, enxergar o espaço geográfico, a construção, a interação dos seres humanos com a natureza. Então, nós vamos desconstruir alguns conceitos que vocês aprenderam ao longo desses anos, vamos aprimorar, já que tudo se renova, existe sempre um aperfeiçoamento das ciências, do conhecimento, não que esteja ultrapassado, mas algumas coisas precisam ser renovadas. Então, ao longo desse ano, nós vamos aprender muitos conceitos geográficos. Vocês estão vindo do ensino fundamental 1, então vocês tinham uma professora generalista que dava aula de todas as disciplinas e agora vocês vão passar a ter professores com uma disciplina só. Então, vocês vão ter professores praticamente especialistas nessa disciplina, como eu, que vou ministrar a disciplina de geografia com vocês. De antemão, já quero avisar que as nossas aulas de geografia, elas precisam ser um pouco mais práticas do que teóricas, teóricas na medida do que é aceitável para o programa da disciplina, mas que ela se torne mais prática para que a gente possa instrumentalizar a geografia que a gente aprende. Então, eu sou o Luiz Carlos, já me apresentei, logo mais eu vou estar conhecendo todos vocês, e a gente vai começar a discutir alguns conceitos de geografia. Essa imagem, esse GIF que vocês estão vendo aí, já é propriamente uma provocação para vocês aí verem o mundo dinâmico, o mundo como ele se transforma. O próprio conceito da palavra geografia, ele já foi reformulado várias vezes, porque ele precisa se adequar às novas tecnologias, aos novos tempos, às novas mudanças que o planeta ocorre. Então, vocês conseguem ver aí, basicamente, uma imagem que mostra uma globalização, os sistemas de transportes, ah, a urbanização que ocorre nas cidades, o aperfeiçoamento da técnica, da produção, dos conflitos, dos problemas ambientais. Então, a geografia, ela é muito tanto física quanto ela é humana. Daqui a pouco a gente vai aprender a diferenciar o que é geografia física e o que é geografia humana. De antemão, a geografia humana é aquela que vai estudar, se pautar e entender as relações humanas no sentido da sua espacialização, da sua distribuição, certo? Não confundir com a sociologia como disciplina. Então, a geografia, ela vai tentar entender quais os acontecimentos humanos sobre o planeta Terra que causaram esses problemas ou melhoraram alguma coisa no planeta Terra. Então, a geografia, ela é humana nesse sentido e ela é geografia física quando a gente vai estudar as formas de relevo, o vulcanismo, o tectonismo, toda essa atividade natural do planeta Terra, que por mais que a gente chame de catástrofe natural, algum evento que o planeta Terra faça, por exemplo, um terremoto, um maremoto, um vulcanismo, um tremor. Então, são eventos naturais que ocorrem desde que a Terra começou a se formar, desde lá no início, lá na Pangeia, que a gente vai estudar um pouquinho depois, a divisão dos continentes, a formação dos oceanos. Então, a geografia ela é muito diversa, são vários temas que a gente vai tentar estudar esse ano e aprender o máximo possível. Então, vamos lá.
Esse é um primeiro vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Ao longo dessa aula, vocês vão ver várias fotos minhas. A intenção é que vocês entendam e enxerguem nos lugares que vocês visitam a geografia, a ciência, que vocês entendam quais são os processos que tem por trás daquilo, o que é que a gente pode aprender visitando esses espaços. A gente tem um ambiente que a gente aprende, obviamente a escola, isso que nós estamos fazendo agora, mas ao nosso redor tem muita coisa para nos ensinar e a gente consegue enxergar as ciências nas coisas que a gente observa. A gente olha, por exemplo, para essa rocha que vai aparecer aí na tela o vídeo para vocês, e isso aí é um cristal que está numa gruta, numa exposição, lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e olha o tamanho do exemplar da rocha aí, formado em milhares de anos dentro do processo físico, químico das rochas. Mais para frente nós vamos estudar na formação do planeta Terra a composição dos solos, das rochas, então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos aí. Bom, esse aqui que vocês vão ver ao lado é o professor de vocês, o Luiz. Vocês vão ver ao longo dessa aula algumas fotos minhas. Basicamente, todo professor de geografia gosta de viajar, mas a viagem do professor de geografia, ela tem um olhar um pouquinho mais técnico. Claro que a gente pode viajar apenas para o lazer, só para descansar, mas uma viagem ela agrega muito conhecimento. Então, quando eu pretendo viajar, eu busco um lugar que eu possa aprender e me divertir a essa medida. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, eu estou nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, só que esse lado estou aí no território da Argentina. É a maior queda d'água que tem aqui no Brasil e também no mundo. Então, ela é binacional, porque ela vai estar entre o Brasil e a Argentina. E isso é um processo formado pela Terra, um processo geológico de milhares de anos, e que a gente pode estudar vários temas da geografia, observando uma imagem que a gente fotografou, só fez um simples registro, mas carrega muito conhecimento que a gente precisa entender esses processos para que a gente valorize e também preserve, conserve a natureza. Bom, essa segunda imagem aí, vocês estão vendo, é um exemplar de um dinossauro. Não é uma espécie original, empalado, não. Isso aí é só uma reprodução. Mas se vocês olharem ao lado aí, tem uma rocha meio escura. Isso é uma rocha espacial, um meteorito. Se estiver no espaço, se chama meteoro. Se ele caiu na Terra, ele vai se chamar meteorito, vai mudar o nome, mas é uma rocha espacial de composição de ferro. Essa rocha aí que vocês podem ver que deve medir uns 30 centímetros, mas ela tem 30 vezes um peso maior, então é super pesada. Ao lado desse dinossauro aí, vocês estão vendo aí, dentro de uma caixinha de vidro, são 2 ovos de dinossauros que foram fossilizados com o tempo. Então, você entra numa caverna, ou você entra numa mina, por exemplo, ou no museu, e você encontra vários conhecimentos de geografia. Lembrando, o museu tem na nossa cidade, o museu tem na cidade vizinha, tem vários lugares que a gente pode estudar a geografia, o conhecimento, a ciência, observando o meio, o espaço, e não simplesmente algo que não agrega informação. Então, a geografia é olhar o espaço e aprender com esses conhecimentos que os objetos nos ensinam, o próprio espaço nos ensinam. Então, aí provavelmente essa imagem foi cortada um pouco por conta que eu estava aparecendo aqui em cima, mas vocês estão vendo aí, eu estou ao lado de 2 exemplares aí de rochas. Isso é uma caverna de ametistas. Aqui uma imagem minha usando máscara, porque quando eu viajei era pandemia, ainda estava na pandemia, mas dentro do que era aceitável, seguro, eu consegui fazer a viagem. Então, o termo pandemia, por exemplo, já remete a um estudo da geografia, porque é algo globalizado, é algo que tomou outras proporções. Ele saiu de uma região, por exemplo, como estava na cidade chinesa, e se alastrou para o restante do mundo. Se fosse algo menor, seria um surto que acontece numa cidade, num bairro, por exemplo, depois pode virar uma epidemia, porque se alastra por todo um estado ou fica restrito a um país, e quando toma a proporção de outros continentes, ele vai virar pandemia. Então, são conhecimentos que a gente aprende na geografia, apesar de a gente ter um ano super difícil, como esse que passou agora, e enfrentando mais esse 2021, mas já aprendemos muito como hábitos de biossegurança, de como se proteger, uma vacina que está aí, que foi em larga escala, conseguiu
fazer em tão pouco tempo. Então, quando a gente vai olhar o histórico de quanto tempo demorou para se fazer uma vacina, a gente vê que essa foi extremamente rápida e também a eficácia é muito aceitável. Então, a ciência ela cresce de uma forma gigantesca. Não é diferente assim na geografia. Então, todas essas imagens aí mostram espaços onde a gente consegue enxergar, ver a geografia. Esse outro vídeo aqui que eu vou passar para vocês é a Cascata do Caracol, situado na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, vizinho com a cidade de Gramado. Eu fui agora no final do ano, e olha aí, é um espaço que você vê completamente a geografia propriamente dita, ó, a queda d'água da cachoeira, a formação rochosa, a vegetação que sustenta esse solo, a mata das araucárias. Então, a gente vê o próprio clima, a altitude, estando numa região mais elevada em relação ao nível do mar. Então, todas as questões é a geografia pura que a gente aprende observando, olhando o espaço, o nosso meio. A geografia ela é muito viva, ela está muito presente onde vocês estão aí, onde eu estou agora. Então, a geografia ela é muito aplicável. Vocês estão vendo a imagem aí com o quadro do Egito, tá? É um conhecimento que a gente busca visitando os espaços. Mais acima aí vocês vão ver, quer dizer, aqui embaixo, que já deve ter cortado a imagem, eu estou ao lado aí de um dinossauro. Então, todos os espaços, eles agregam conhecimento para a gente. Basta a gente buscar esse conhecimento e observar o espaço para a gente perceber o que ele está nos falando. Os espaços, eles falam por si. Então, basta a gente tentar entender essa linguagem. Essa linguagem é aprendida quando a gente aprende a geografia. Quando a gente entende a geografia, a gente vive a geografia, a gente olha para o espaço de uma forma diferente. E, de repente, nesses espaços, a gente pode encontrar também o Tony Stark e lamentar um pouco a sua morte. Mas é fake esse choro aí. Eu prefiro o Capitão América, com certeza. Quem aí é o time Capitão América e quem é o time... esqueci agora o nome dele e não vou lembrar. E vai ficar nessa aula aí, porque eu não vou cortar esse vídeo. Mas vamos lá. Capitão América é muito melhor que o Homem de Ferro. Isso é um museu de cera, gente. Então, esses museus também eles oferecem muitos conhecimentos. Busquem os museus, busquem os espaços de ensino. O bosque da cidade de vocês aqui em Arapiraca, ele fornece as informações geográficas do espaço. Então, é muito importante. Bom, e agora propriamente a geografia. Eu falei um pouquinho de mim, mostrei que eu gosto de viajar, mas essas imagens, esses vídeos de viagens é para aprender. Além do lazer, claro, que a gente se diverte, mas é uma viagem cultural, uma viagem esotérica, é uma viagem de aventura, é uma viagem de natureza. Então, é para a gente perceber a geografia, perceber as ciências, perceber os lugares, como as coisas são construídas, como as culturas são ensinadas a gente, que a gente precisa visitar, viver essas outras culturas, para entender, para valorizar como a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Mas aí, o que é geografia propriamente dito? Tá? Eu sei que vocês estudaram isso já desde o primeiro dia de vocês na escola e vocês se entenderam por gente e a professora começou a falar que a geografia era a ciência que estudava a Terra e tudo mais, mas a geografia ela tem uma aplicação, ela tem um sentido filosófico, ela precisou de vários anos para ser sistematizada, para ser colocada como ciência. Então, grandes teóricos foram necessários para que embasassem ela como ciência, tá? Como a história, a geografia, a química, a física, a sociologia, a filosofia, a matemática, e todas essas ciências elas contribuem para a geografia, tá? Cada ciência forneceu informações importantes para que a geografia pudesse se firmar como ciência, tá? Então, a geografia é a ciência que estuda o conjunto dos fenômenos naturais e humanos, que constituem aspectos da superfície da Terra. Então, a geografia, a palavra vai estar dividida em duas partes, geo e grafia, que depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse conceito de geoterra e grafia, descrição ou estudo do planeta Terra. Só que isso era uma concepção um pouco antiga, já ultrapassada. A gente não quer só fazer a descrição do que é a Terra, a gente quer fazer uma descrição do que é os eventos naturais junto com as ações humanas, porque a gente sabe que a espécie em abundância no nosso planeta, que tomou conta de todos os continentes,
É a espécie humana, a espécie dominante até então, né? Então, a geografia, ela precisa incorporar elementos que coloquem o homem, no caso não o homem, a humanidade, tá? Não vamos reduzir a humanidade apenas aos homens e mulheres. Então, a gente vai tratar como humanidade na geografia. Mas aí o que significa a palavra geografia? Então a gente já começou a falar sobre essa introdução do nome. A palavra geografia ela tem a origem no grego, né? E ela é formada pelos radicais geo, que significa a Terra, e grafia, que vai significar a descrição do planeta Terra. A Terra é feita dessa composição ou dessas composições. A Terra foi formada 4,6 bilhões de anos atrás, por exemplo. A gente está falando, por exemplo, de uma teoria evolucionista, nós estamos falando do Big Bang, nós estamos falando da tectônica das placas, então nós estamos falando desses conceitos de geografia que a gente vai ver depois. Nesse primeiro momento pode parecer um nome estranho, tectônica das placas, mas depois vai ter sentido porque a gente vai estudar essas questões. Então, qual é o significado da palavra geografia? É o estudo do planeta Terra. Geografia a gente vai se especializar no planeta Terra. Não quer dizer que a gente não vai estudar os astros, porque um capítulo do livro de vocês e do programa do sexto ano, a gente vai estudar astronomia. Nós vamos ter um capítulo inteiro para geografia e vamos trabalhar a Olimpíada Nacional de Astronomia. Nós vamos participar dela esse ano. Espero que dê tudo certo para que a gente participe. Se for viável, a gente faz uma visita ao planetário quando for seguro. Então, nós vamos visitar para a gente estudar isso. Mas o pontapé para a geografia vai ser o planeta Terra. Mas nós vamos estudar os astros, sim. Então, vamos lá. O que estuda a geografia? Então, a geografia estuda todos esses eventos aí que nós estamos vendo aí. Desde a parte natural à parte humana, tá? Geografia física, geografia humana. E aí, a primeira imagem que vocês estão vendo é o vulcanismo, tá? Então, o vulcanismo é uma atividade natural do planeta Terra, não só do planeta Terra, porque a gente sabe que tem luas que possuem atividade vulcânica. Tem luas, por exemplo, que são completamente congeladas, como a Europa, o Titã, por exemplo. Então, cada lua do sistema solar ela vai ter uma composição diferente, uma composição física e química. Então, a geografia ela se interessa por essas questões. Apesar da palavra geografia se restringir ao planeta Terra, a geografia também se interessa em estudar os astros. Lógico que isso está dividido entre astronomia, astrofísica e tantos outros ramos do conhecimento, mas nesse primeiro momento a geografia que vocês estão estudando, ela se pauta em estudar essas atividades. Então aqui ao lado vocês estão vendo um sistema solar, então nós vamos nos adentrar nesses conhecimentos do sistema do cosmos, como se formou a Terra, está aqui o nosso planeta aí, terceiro na classificação, o único até então que a gente conhece com formas de vida e vida humana, vida inteligente e tudo mais, aqui terceiro na classificação, com apenas um satélite natural, que é a nossa Lua. Os dois primeiros objetos aqui, Mercúrio e Vênus, não possuem luas, mas aí Marte já vai ter aqui as suas duas luas, o Deimos e o Phobos, e se a gente for olhar por uma visão histórica, que são os dois filhos do deus grego Ares, e depois chega aí os outros planetas, Saturno, Urano, Júpiter, Netuno. Aí, por último, a gente vê a classificação dos planetas anões, que vão ser representados por Plutão, Makemake, Ceres, Halme, que depois a gente vai entender como é que classifica um planeta nessa primeira categoria e depois na categoria dos anões. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de um maremoto, então nós vamos estudar esses eventos naturais na geografia. A gente sabe que causa impactos de mortes, de pessoas, de destruição, mas não deixa de ser um evento natural. Para a geografia, a gente vai entender como um fenômeno natural e que nós vamos entender quais os processos que desencadeiam esses eventos. E aqui uma imagem de um contingente populacional, nós vamos ver a distribuição, por exemplo, da população no planeta. Nós passamos de
pequenas comunidades, como era antigamente, e passamos hoje, por exemplo, a 7,5 bilhões de pessoas, e uma projeção daqui a 2050 que a gente vai ter pelo menos 9 bilhões de pessoas. Então, é muita gente no planeta Terra, e a gente precisa saber distribuir para que a gente possa ter um planeta ainda habitável, porque a gente sabe que essa quantidade populacional, com as atividades econômicas e o consumo, a gente acaba esgotando os recursos naturais do planeta Terra. Na geografia, nós vamos entender a questão do que é um recurso natural renovável, um recurso natural não renovável. Então, a geografia ela tem muita aplicação na nossa vida para que a gente possa entender muitas questões de saúde, de política, questões sociais, como a gente se organiza, como vivem as diferentes ocupações humanas, as aglomerações humanas, as interações, as tribos nativas, por exemplo, as comunidades. Então, a geografia ela tem muita aplicação, né? Nesse sentido, da gente tentar entender as relações humanas. Então, ao longo dessa disciplina, a gente vai entender o quão íntima a geografia é com os acontecimentos do nosso cotidiano. Bom, mas e o que é que a gente vai estudar na geografia nesse primeiro momento? A gente vai começar pelo primeiro capítulo do livro de vocês já tem o material, vocês vão poder consultar, que é lugar e paisagem. Nós vamos entender a concepção do que é um lugar, do que é uma paisagem, do que é uma paisagem natural, do que é uma paisagem antropizada, uma paisagem que já foi tocada pelo homem, então ela não é mais uma paisagem natural. Então, a gente vai entender essas questões, vamos tentar gerar um conhecimento a partir disso, vamos tentar olhar para as imagens, vamos ver se tem alguma paisagem hoje natural ou se já foi transformada, tocada pelo homem. Então, essas questões nós vamos nos pautar e tentar entender ao longo desse primeiro bimestre. E aí o segundo capítulo do livro de vocês vai tratar sobre o espaço geográfico e a transformação da paisagem, né? A partir das interações humanas, atividades humanas, a gente vai ver a transformação da paisagem. Apesar da paisagem natural estar lá construída naturalmente, logicamente pela natureza, depois nós vamos ver a transformação a partir do homem. Por exemplo, basicamente no nosso estado de Alagoas, a gente quase não tem uma paisagem natural, exceto nas áreas em que são conservadas os nossos biomas, por exemplo, onde ocorre a Mata Atlântica, que já foi tão devastada desde a ocupação dos portugueses aqui, dos europeus, desde 1500. Então, vem devastando essa paisagem natural. A gente vai perceber que a geografia vai muito longe, desde a formação até o nosso cotidiano hoje. A transformação da paisagem ela é dinâmica, ela não é estática, ela vai se modificando com o tempo. Então, nós vamos também ver representações de espaços. Como é que vocês se localizam? Vocês usam GPS, vocês usam mapa? Então, nós vamos ver representações do espaço a partir de maquetes, de croquis. Então, nós vamos entender essas concepções, da gente espacializar e colocar isso numa folha, no mapa, por exemplo. Então, essas são formas de representação do planeta Terra. E o quarto capítulo que a gente vai estudar e que a gente vai dar ênfase um pouquinho mais sobre a Terra e o Universo, a formação dos objetos. Primeiro, a gente vai tentar entender como se formou o Universo, os objetos celestes, planetas, luas, estrelas, cometas, nebulosas, buracos negros, buraco de minhoca, por exemplo. Então, são conceitos astronômicos que nós vamos estudar na geografia, para depois a gente chegar no planeta Terra e se especializar no planeta Terra, que é o objetivo da geografia. E até aí, deu para vocês compreenderem bem? Se deu para compreender bem, nós vamos fazer uma pequena atividade, porque nem tudo são flores, né? É uma fala bonita, instigante para a gente estudar a geografia, mas a gente precisa praticar aquilo que a gente está aprendendo. Quando a gente pratica, a gente aprende muito mais. Então, a gente absorve mais informações. Então, vai ficar essa atividade para vocês fazerem aí. Então, eu sei que todo mundo aqui já foi para algum lugar. Pode não ter sido saído do estado, mas alguém já saiu aqui da cidade, nem que foi para a zona rural da própria cidade, mas ela foi para lugares diferentes. Lembre-se que o conceito de lugar, o lugar é dentro de uma caixinha de fósforo. Um lugar é uma praia,
Um lugar é um terreno, o lugar é uma serra, o lugar é dentro de um quarto, por exemplo, o lugar é dentro da sua casa. Então, o conceito de lugar ele é muito amplo, tá? Então, o espaço geográfico, ele também tem um conceito amplo, então a gente precisa entender isso. Então, vamos tentar praticar os conhecimentos de geografia, vamos tentar enxergar a geografia dos lugares. Então, eu queria que vocês fizessem essa atividade aí. Vocês vão fazer uma lista com 5 lugares que vocês já visitaram, tá? Já dei alguns exemplos para vocês aí. Então, vocês vão fazer uma descrição dos conteúdos geográficos que vocês conseguem observar nestes espaços. Por exemplo, o professor de vocês, ele foi à Praia de Carro Quebrado, aqui em Alagoas. E foi o que ele observou nessa Praia do Carro Quebrado. Não é porque tem um carro quebrado só isso lá não, tá? Mas é o que dá o nome ao lugar. Então, essas características dão nome aos lugares, tá bom? Então, ele observou as falésias, que são essas formações rochosas aqui que vão sendo erodidas com os fatores climáticos, tá? Temperatura, a água, o vento, então tem os fatores antrópicos, então tudo isso vai gerar erosão e vai desgastar as rochas até formar a menor granulometria dela, tá? Que vai formar esse solo que a gente vê aqui na praia, a famosa areia da praia, o arenito. Então, eu enxergo nesse lugar aqui as falésias, eu enxergo o arenito, eu enxergo espécies marinhas, porque a gente vê algumas espécies de esportes aí pela água, certo? Eu vejo vegetação de mangue, eu vejo algas, eu vejo ouriços do mar, água viva, muitas vezes, para que ninguém tenha tido a experiência de ser tocado por uma água viva, mas a geografia, ela é isso. E eu enxergo erosão, mas para frente a gente vai entender o que é erosão, o que é o arenito, a formação do solo e tudo mais. Mas deem uma revisada, abra o primeiro capítulo do livro de vocês e vamos tentar fazer essa atividade de descrição dos lugares. O pontapé da geografia são os lugares. Eu quero que vocês me descrevam o que vocês aprenderam em geografia visitando esses lugares. Então, vamos fazer. Beleza? Então, vamos lá. Na próxima semana, nós vamos retomar já os conteúdos, mas de início para apresentar a disciplina, o que é geografia, qual a aplicação da geografia no nosso cotidiano, vai ser dessa forma, tá ok? Então, até mais. Eu vou deixar as orientações para a gente fazer as próximas atividades.